Olá, eu sou Herbert Bianchi, videomaker, fã do Homem-Aranha e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados e Redondos. Há uns tempos atrás, no GB SP Festival, eu acabei reencontrando esse grande amigo que é amante dos quadrinhos, Lex. E convidei novamente para a gente bater um papo. Muito obrigado, seu cliente. Tá ótimo. Lex, sempre um prazer imenso recebê-lo aqui, tá? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo aí na parte de quadrinhos, né? E também de cinema, porque as duas coisas estão meio interligadas, super-heróis principalmente, né? Na sua opinião, o que você acha que está acontecendo no mercado editorial, tá? Ou por parte dos roteiristas, desenhistas e tal, e o cinema também, né? Que fazem um marketing fantástico e tal, mas que parece que proporcionalmente às versões anteriores, ele teve uma queda. Porque muitas vezes o pessoal compara errado, compara assim, mas teve tanto. Só que a população na época era bem menor do que a atual, né? O que você acha da sua opinião? Seu Kendi, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, para a gente trocar uma ideia, né? E também agradecer pelo tempo do senhor. Bom, vamos lá. Acho que o primeiro ponto, seu Kendi, eu diria o seguinte: existe uma grande mudança no mercado de quadrinhos de super-heróis, né? Teve um público de uma outra vanguarda, que foi o público na época. Sim, e a época mais antiga, né? Então existia um certo jeito de se fazer o quadrinho do super-herói. Né? Tinha-se um certo público, uma certa vendagem até X ponto. E nos últimos 10 anos, mais ou menos, tem acontecido algumas mudanças, né? Então essas mudanças sempre ocorreram, desde os anos 90, que foi o período da Image, o período dos anos 80, etc. E já tem tido algumas mudanças. Essas mudanças é para tentar alcançar um público novo, assim como também foi nos anos 90, que foi um pouco mais a minha época. O Lex, aproveitando assim, eu sempre li o Batman do Bob Kane, antigo, né, tal, mas assim, sempre assim, a honra e a virtude eram os valores máximos que eles tinham, né, tal. E quando chegou o Cavaleiro das Trevas, né, do Frank Miller, nossa, eu achei assim o Batman sombrio, sabe assim, angustiado, totalmente diferente, né? Porque, na verdade, quem que é o Batman? É o milionário, né? Que é o Bruce Wayne, é uma mansão, tem lá a sua associação lá que ajuda, né? Todas as empresas Wayne, isso, né? Fazem doações de caridade, exato, né? Filantropo, e também cuida da lei e da ordem, né? Aí quando eu vi aquilo lá, realmente me surpreendeu. Só que eu achei que ele não ia ter público. E teve. Interessante, né? Foi um espetáculo, né? Foi algo assim, foi um verdadeiro divisor de águas da época, né? De sair matéria do Batman no jornal aqui de São Paulo, Folha de São Paulo, né? Uma página inteira, o Batman pulando. Isso. Foi um grande barulho na mídia dos Estados Unidos também, né? Sim. Até se tinha aquela imagem de Superman e Batman, eles são super amigos, né? Eles são colegas. De repente você vê um tocando soco com o outro e fala, peraí, o que é isso aqui, meu? Né? Então é uma coisa bem diferente. Mas voltando, com relação ao mercado atual, o que acontece? A outra vanguarda de leitores e apreciadores dos super-heróis já não está gostando mais tanto, né? Não tem curtido tanto
essas mudanças atuais nos quadrinhos, né? Então muitos reclamam do que uma queda de qualidade no roteiro, roteiro meio aguado, meio mais ou menos, né? Puxa, algumas mudanças desnecessárias em alguns personagens, algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, né? Puxa, por que mexeu com o personagem? Ele era assim, né? Então, toda mudança sempre vai ser isso, né? Assim Às vezes mexe até no caráter do personagem, né? Mudam algumas características assim do personagem, muitos reclamam e falam, mas por que mexeram nisso, né? Assim como nos anos 90, foi um pouquinho da minha época, né? Um pouquinho, eu peguei ali, os heróis, as heroínas estavam diferentão demais, né? Agradou a alguns, desagradou a outros, né? Aí depois chegou uma hora que tiveram que puxar o freio e falaram, não, peraí, vamos voltar ao que era antes, né? Então isso faz parte. E assim, além de tudo isso, na terra dos super-heróis, o que mais vende atualmente não é mais o super-herói, né? É o mangá. Sim. É o conhecido quadrinho japonês. Isso. Então o jovem norte-americano, até mesmo na Europa, né? Para ele entender às vezes o conceito de algumas coisas do super-herói, o porquê de algumas coisas, ele tem que ler uma pilha de quadrinhos desse tamanho. E com o mangá não. O mangá, com isso aqui, um pacotinho assim de quadrinhos, de gibis, você já consegue entender um início, um meio e um fim. E uma linguagem cinematográfica, né? O mangá tem, né? Você não precisa ter tantos balões, mas uma sequência, né, de quadrinhos, conta, né? Mas é muito devido a isso, viu, Sr. Kendi? De ser essa coisa mais enxuta, né? Um começo, meio e fim, pronto, acabou. Né? E já que o super-herói americano, o leitor linguiça até, né? Oi? Tá esticando linguiça. Tá. O cara tem que ler muita coisa para entender o porquê que naquele trechinho teve aquela fala, né? E um cara brigou com o outro, né? Então é um pouco disso que aconteceu. Eu sei que tem adaptação devido aos novos tempos aí, né? Então, muitas vezes ele envolve coisas que politicamente influencia, né? E que, você vê, tem aí os super-heróis aí que tem agora até ideologia. Certo. Tem acontecido muito isso também, né? Então agrada ou não agrada, né? Muitas vezes. Agrada a alguns, mas não agrada a outros, né? Sempre foi assim, sempre será assim, né? Então, é muito difícil de se ter uma linha de quadrinhos, uma revista em quadrinhos, um seriado, um filme, um videogame, uma linha de colecionáveis, de miniatura, de boneco, que agrade a todo mundo. É impossível agradar a todo mundo, né? Mas assim, é complicado isso aqui. É um assunto meio interessante a se pensar, observar como que a coisa tem caminhado, né? Certo. O senhor tinha comentado... Os filmes, inclusive, mais efeitos especiais, né? Às vezes você vê um roteiro que poderia ser um pouco melhor, mas assim, o que você vê efeito especial o tempo todo, né? Só computação gráfica, né? Que é bonito visualmente, né? Visualmente é muito bonito, é um show de imagens, sempre chama muito atenção, né? Em algum momento ou outro dá para perceber que faltou um pouquinho ali do efeito gráfico, mas tudo bem, faz parte, porque como é uma indústria, então tudo isso é feito de forma, vamos dizer assim, é feito de forma muito acelerada, né? Uma demanda muito grande de efeitos visuais, de efeitos gráficos. E até, voltando ao começo, o senhor tinha perguntado com relação à queda dos filmes de super-herói atualmente, né? Não só de queda de bilheteria, mas de queda de qualidade na questão de roteiros, né? Então, recentemente eu vi alguns comentários também, o pessoal comentando, e também alguns relatórios de como que a coisa tem caminhado. De um tempo para cá, vamos dizer assim, de 2019 para cá, alguns filmes até acertaram, mas alguns filmes dá para ver que erraram um pouquinho a mão, né? Um roteiro um pouco aguado demais, um roteiro meio
mais para lá do que para cá, né? Ah. Então isso, como consequência do efeito dominó, tem tido a queda de bilheteria de muitos filmes, né? Muitos seriados também tem se percebido uma queda de qualidade, né? Na questão de roteiro, um pouquinho na imagem gráfica, né? Então, tem até o famoso, alguns filmes famosos aí que todo mundo falou, o filme do Flash. Isso. Desagradou a muitos, agradou a alguns em algumas coisas, né? Dividiu opiniões. O do Besouro Azul também teve seus problemas de bilheteria, o do Flash, alguns seriados aí da Netflix com a temática do super-herói, ou da Netflix ou da Disney. Certo. Desagradou muitos aí com relação à qualidade de roteiro, né? E daí alguns estão comentando também que está tendo uma greve, né, no setor de cinema, né, lá nos Estados Unidos. Eu não entendi se é a greve dos roteiristas ou na parte do pessoal que trabalha com efeitos gráficos, né? Eu ouvi até um pequeno relato de alguém que conhece gente de fora, que trabalha nessa indústria. O cara chegou a ficar à noite sem dormir, trabalhando, fazendo os efeitos gráficos ali no computador, né? Certo. Aquele ritmo pauleiro. O Lex, teve muita briga há um tempo atrás, porque acabaram com os dublês. Né? A partir do momento que você pega um personagem, você digitaliza ele de frente, de lado, de perfil, não sei o que lá tal, ele vira o que você quiser lá. Então, aquelas cenas perigosas lá que o dublê fazia, o computador faz. Com maior precisão, né? Então, você olha, é ele que está lá. Né? E isso daí já vem vindo de uns tempos. Tem um filme lá do Star Wars lá, que aquele ator de filme de terror, Christopher Lee, ele luta com o Mestre Yoda. No episódio... 6, né? Não, é o 3, é o 3 do antigo, né? Ou é o 6? É o episódio 2, o ataque dos clones. Isso, perfeito. Né? Então, mas na verdade, assim, ele já estava com quase 90 anos. Né? Christopher Lee. Então, você olha, é ele. Né? Entendeu? Assim? Eu vi na época que teve um pouco de jogo de câmera de dublê e também um pouquinho de efeito gráfico para fazer ele. É porque para a época não tinha tanta tecnologia quanto é hoje. Hoje você já. Então, a Hollywood está assinando aí com alguns atores o seguinte, olha, se você não puder mais fazer filme, a gente garante dinheiro para você e a gente usa a sua imagem e você continua recebendo aqui. Um pouquinho menos, porque não está atuando, mas, né? Tal. Talvez só uma parte das falas ali e tal, o resto, assim, de expressão de rosto, facial. Mas do resto não precisa fazer mais nada. E você vê, tem personagem aí, aquele do Velozes e Furiosos também, Paul Walker, que já tinha falecido, que eles colocaram lá dentro, né, tal, filme de novo. E tem também, você vê, o Bruce Willis, infelizmente, ele está com Alzheimer. O Bruce Willis, há alguns meses, ele estava terminando uma gravação, ele não achava o carro dele. O carro dele estava na frente dele. Ele não sabia onde morava. Ele não sabia o nome da família, não sabia nada. Ele só lembrava coisas assim de 30, 40 anos atrás. Caramba, eu não sabia disso. Então, ele foi internado, está sob tratamento, mas, por exemplo, como ele já tem imagem dele de tudo, se quiser continuar fazendo filme dele, consegue, entendeu? Eu não sabia que isso tinha acontecido com o Bruce Willis. Porque antigamente o que você fazia? Igual, por exemplo, teve aquele filme O Corvo, o Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, que ele falece no meio das filmagens. Então, o que eles fazem? Eles pegam e algumas imagens lá que já tinham sido gravadas e colocam no final. Tá? Não tínhamos, mas se fosse hoje, o filme inteirinho podia fazer coisa Hoje e tá já presente. seria... Agora, você vê no passado como era difícil? Década de 50, tem um filme chamado Salomão e a Rainha de Sabá. Né? Quando tinha meio filme pronto, já, o ator principal, que era o Tyrone Power, tá no cavalo e tem um ataque cardíaco, morre. E aí teve que, a maioria, descartar aquelas cenas e puseram o Careca e o Breeder no lugar. Porque os outros semelhantes ao outro estavam já em outros filmes lá. Né?
Puseram, a gente tiver que refilmar tudo, ó, então tem essas coisas. Mas hoje não precisaria mais. Hoje não precisaria mais, mas eu estou espantado de saber que isso ocorreu em bastidores de filmes antigos, né? Exato. Ó. O do Corvo eu já tinha ouvido falar, mas esse filme dos anos 50 eu não sabia que teve essa fatalidade ali. Estou um pouco espantado aqui. Não, e pode acontecer em qualquer momento também, né? Sim. Mas hoje com a tecnologia você consegue até terminar o filme. Legal. E aí, você continua gostando de quadrinhos, acompanhando o que tem acontecido aí, né? E falar com pessoas da área, né? Um pouquinho, né? Quadrinhos atuais, eu tenho visto alguns lançamentos do Brasil, olhando assim o que vai lançar, o que não vai lançar, né? Mas de pegar e saber friamente as histórias atuais que estão sendo lançadas lá fora, aí não, né? Nem tanto, né? Então, como o senhor comentou no começo, né? Teve há pouco tempo o GB SP Fest, que eu conversei com uma rapaziada ali, uma coisa ou outra, né? A gente sempre está batendo um papinho e tal, né? Tem alguns colegas que são colecionadores de outra vanguarda, né? Também eu pego o ponto de vista deles também e sempre estou aprendendo. Né? E sempre vou continuar curtindo quadrinhos. Legal. Ô Lex, nós estamos aí em instantes finais, tá? Eu quero que você volte outras vezes, que você tem um conteúdo riquíssimo aí nessa área e vibra bastante por isso, né? Você pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também, tá? Tá bom. Bom, para quem quiser procurar no Facebook para trocar alguma ideia comigo, o Facebook é Lex Gabriel Rodrigues, né? Lex é L-E-X, como se fosse Lex Luthor. Tá? Bom, além disso, eu também tenho uma página de Facebook que está bem abandonada, né? Que é a da minha lojinha, chama Microcomics, tá? É um mini sebo de gibis usados, está bem desatualizado, mas caso alguém precise de algo, pode me chamar por lá também, tá bom? É isso. Beleza. Sempre bom revê-lo, meu amigo. Seu Kendi, muito obrigado. Eu que agradeço. Internautas, que os agradecimentos então a esse fantástico Lex, apreciador de quadrinhos, nós finalizamos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. Um grande abraço e até a próxima.